Hoje a gente vai falar sobre fenômenos ondulatórios. Eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar um pouco da reflexão, refração e difração. E na próxima parte a gente fala de interferência e ressonância. Bom, começando com a reflexão. A reflexão a gente pode definir de uma maneira bem simples, que é uma mudança de modo a permanecer no mesmo meio de propagação. Então, é quando a onda ela encontra uma superfície, ela interage com essa superfície, só que ela volta para o mesmo meio de onde ela estava vindo. Então, isso é uma reflexão. Um objeto que é muito utilizado para fazer esse fenômeno é o espelho. O espelho, a luz incide sobre ele, interage com a superfície e volta para o mesmo meio. Bem semelhante, por exemplo, a uma bolinha que bate numa superfície e retorna, né, para o mesmo meio onde ela estava se propagando. Então perceba que a reflexão ela acontece mediante pode ser inclinado, pode ser de maneira direta ou reta, mas sempre que o objeto, a onda, né, interage com a superfície, ele volta para o mesmo meio de propagação. Então isso é reflexão, quando a onda ela incide na superfície e volta para o mesmo meio de propagação. Uma maneira da gente representar esse fenômeno é o seguinte: imagina que aqui a gente tem o meio A representado de branco, pode ser, por exemplo, o ar, e o meio B pode ser, por exemplo, o vidro. Então, cada meio indica um meio de propagação para a onda que a gente está considerando. Então, quando a onda chega nessa superfície, representando aqui pela essa setinha de preto, a gente chama essa onda que chega de feixe incidente. Então esse feixe ele chega nessa superfície, a gente chama de feixe incidente. E ele chega com um certo ângulo em relação a essa reta normal azul. Esse ângulo a gente chama de ângulo de incidência, que é esse izinho verde que vocês vêem na imagem. Essa reta que forma 90 graus com a superfície a gente chama de reta normal. Então o ângulo de incidência é medido com relação a essa reta normal. Quando a onda incide e é refletida, né, ela sai então com um outro ângulo, como vocês estão vendo aqui na setinha, e esse feixe que é refletido a gente chama de feixe refletido, né, como o próprio nome já diz, feixe refletido. E esse feixe refletido a gente representa pela letra R o ângulo de reflexão. Então você tem o ângulo de incidência e o ângulo refletido, ou ângulo de reflexão. Então o ângulo de incidência é a letra I e o ângulo de reflexão letra R. O importante de gravar nessa parte aqui é o seguinte, que sempre em qualquer fenômeno de reflexão, o ângulo de incidência ele vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, se eu disser que um feixe está chegando numa superfície com um ângulo de incidência de 30 graus, ele também vai ser refletido com um ângulo de reflexão de 30 graus. Sempre dessa forma aqui. Lembrando que sempre essa medida é feita em relação à reta normal. Reta normal. Agora, a refração. Refração, o nome às vezes pode ser confundido um pouco com a reflexão. Vamos cuidar para não confundir, então, refração e reflexão. Na refração, a onda ela muda de velocidade quando ela atravessa de um meio para o outro. Ela muda de velocidade e direção. Então, a definição aqui, ó, mudança de velocidade, de direção e velocidade de propagação devido à mudança de meio de propagação. Então, na refração, a onda ela atravessa de um meio para o outro. Então, ela não volta, ela atravessa. E quando ela atravessa, ela muda de direção e de velocidade. É o que acontece, por exemplo, quando você coloca um objeto dentro de um copo com água e parte dele está para fora, como vocês podem ver aqui, um lápis dentro da água. Parece que o lápis está quebrado dentro da água, né? Mas o que acontece aqui é o seguinte, a parte da luz que atravessa o vidro, ela vem numa direção. A parte da luz que atravessa a água, ela muda de meio de propagação de maneira diferente do que a do vidro. Então a velocidade e a direção dela muda quando ela passa pela água e é diferente quando ela passa pelo vidro. Então os feixes de luz que vêm do lápis através do vidro vêm em uma direção e os feixes que vêm da água vêm em outra direção. Então a gente tem a sensação que o lápis está quebrado, mas na verdade é a luz que reflete no lápis que o nosso olho capta para poder enxergar os objetos, que ela vem numa direção diferente e dá a sensação que o objeto está em posições diferentes.
A refração também é utilizada para fazer alguns experimentos bem interessantes, né? Newton pegou um prisma, vou representar aqui esse triângulo azul, e fez incidir sobre ele uma luz branca. A luz branca, segundo a teoria dele, é composta de várias cores, vários raios de cores. Então, o prisma ele foi usado para fazer a refração desses feixes de luz, ou seja, cada feixe de luz que passou pelo prisma, ele atravessou ele mudando de direção. Cada um foi numa direção. E daí ele conseguiu decompor a luz branca nas cores da qual ela é feita. Então, mostrando aí as diversas cores que a gente conhece como arco-íris. Esse mesmo fenômeno acontece para formar o arco-íris, né, que a gente conhece no céu, onde esses prismas, ao invés de ser prisma feito de vidro, são as gotículas de água. Então, o arco-íris ele é formado através do fenômeno da refração, que ocorre aí com a luz do sol passando através das gotículas de água. E ela também é utilizada para fazer as lentes, né? Quando a luz passa através das lentes, ela muda de direção, alterando o tamanho da imagem que a gente vê. Ela pode aproximar os feixes ou afastar os feixes de luz, dando a sensação de aumento ou diminuição da imagem. Então, semelhante aqui à ideia da reflexão, a gente continua tendo os feixes incidentes, o feixe refletido, só que agora a gente vai ter aqui embaixo, ó, se você observar, nós temos o feixe refratado. Então, esse feixe refratado é aquele que atravessa de um meio para o outro. Então, gravando bem aí, na refração, a onda ela atravessa de um meio para o outro. Na reflexão, não, ela apenas bate e ela volta. Agora, a difração. A difração ela é bem simplesinha também. Olha só, a difração é uma propriedade que a onda tem de contornar um obstáculo ou de atravessar fendas, buracos, né, orifícios. Ou seja, toda vez que você tem uma situação onde a onda está sendo emitida de um certo lugar, né, e tem uma fenda ou algum espaço pequeno que ela tem que atravessar, ela consegue fazer isso por conta da difração. Ou então contornar o obstáculo, né? Em situações, por exemplo, se você colocar a mão na frente da sua boca e conseguir falar, a pessoa que está na frente, mesmo com a intensidade menor, mas ela vai continuar te ouvindo, mesmo com a mão na frente da boca, porque o som ele consegue contornar a sua mão, devido ao fenômeno da difração. Ou então, quando, por exemplo, você está num ambiente e a porta está semi-aberta e você consegue ouvir as pessoas que estão do outro lado desse ambiente. Então, esse fenômeno também acontece por conta da difração, ou seja, a onda atravessando fendas ou buracos. Bom, como que acontece? Olha só, nessa região mais escura seria onde a onda está sendo criada, né? Então você pode ver aqui na mais escura, aí você tem regiões branca, escura, mostrando aqui a propagação da onda. E aqui você tem uma fenda ou um buraco, né? Então essa onda ela chega aqui e ela vai ser novamente propagada do outro lado através dessa fenda. Então isso é a difração. E pode ser mais de uma fenda, né, com um obstáculo no meio. Então você tem uma onda aqui sendo emitida, aqui do lado esquerdo, e você tem essas ondas sendo incididas aqui, ó, sobre esses dois orifícios, com um obstáculo no meio. Então, novamente, o que vai acontecer? Quando você tem fendas, ela vai gerar aqui, ó, duas novas fontes de onda. Então, vai misturar aqui as duas fontes. Mas a ideia é que essa onda ela vai conseguir então atravessar para o outro lado, de uma forma diferente, mas ela vai atravessar. Então, isso que é difração. É a propriedade da onda de atravessar uma fenda, de atravessar um espaço muitas vezes menor até do que o próprio tamanho da onda que está sendo propagada, e de atravessar, de contornar obstáculos. Isso é difração.